E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem. Cara, aqui é o Frajola de novo, dando um oi aqui da quarentena. E para manter a nossa rotina, eu tô aqui continuando o nosso parte de literatura, especificamente agora falando do naturalismo. Massa? Então, olha só, cara, para aproveitar aqui o momento, né? Vamos já colocar um amarelo aqui nesse negócio. É o seguinte, o realismo e o naturalismo, eles são muitas vezes estudados juntos, tá? Muitas vezes se fala aí do chamado realismo barra naturalismo. Então a gente pode entendê-los não um como uma negação do outro, mas eles são um bloco, tudo bem? E o terceiro elemento desse bloco, inclusive, vai ser uma coisa chamada parnasianismo. Tudo bem? Tranquilos? Massa. Então eu posso dizer que esses três caras aqui, né, que esse bloco, no fim das contas, é ele que vai contra o romantismo. Então toma muito cuidado aí, tá? Para você não se enrolar na hora lá que você tiver questão na sua prova e tudo direitinho, tá? O naturalismo, ele é um braço do realismo, ok? Então ele vai ser entendido, até por alguns, vamos colocar aqui já um ponto importante, como uma espécie de realismo mais radical. E o que seria esse radicalismo aí, professor, né? Ele seria justamente uma ênfase no aspecto cientificista. Tá? Um realismo mais radical, um realismo mais científico, um realismo mais, digamos assim, que abraça com mais força ali as questões relativas à ciência, ao determinismo e assim sucessivamente. Beleza? Então, feitas essas considerações, vamos lá, só para dar uma atualizada, tá? Vamos lembrar aí qual que é o nosso contexto direitinho. Massa, nosso contexto histórico. É ainda a segunda metade do século XIX, tudo bem? Então, vou falar de Europa aqui de novo. Segunda metade do século XIX. Período da chamada Segunda Revolução Industrial. Beleza, então isso aqui a gente já lembra, isso aqui a gente já viu, já falei lá atrás até na aula de realismo. Só que a gente precisa colocar como observação, no caso dos naturalistas, que a nossa ênfase, que o nosso foco estará nos, digamos assim, nos trabalhadores. Deixa eu colocar isso de uma outra maneira. Vai estar no proletariado. Pronto. Tudo bem? Então a gente vai ver que o naturalismo ele vai ter uma ênfase, ter um foco, digamos assim, na figura do trabalhador, na realidade desse trabalhador. Então, obviamente, por óbvio, a gente percebe que com isso a gente acaba tendo dentro do naturalismo uma dimensão social, certo? Uma dimensão social. Como assim uma dimensão social? Ou seja, ao falar dos trabalhadores, os caras estão trazendo questões sociais relevantes, cara. A pobreza, as péssimas condições de vida, a exploração social, tudo isso aqui está em jogo. Massa? Então as obras naturalistas vão colocar a gente diante desse contexto aí. Eu não posso esquecer de uma coisa muito importante, que é a questão do cientificismo. É o mesmo contexto, é o contexto do realismo, o contexto o contexto do realismo e do naturalismo é o mesmo. E no caso, a gente vai ver que no naturalismo a questão da ciência ela é muito, muito, muito mais forte. Mesmo, tá? Vocês vão ver que no decorrer da história da literatura a gente fala até do naturalismo como uma espécie de literatura científica. Uma literatura que abraça aí as questões relativas à ciência. Deixemos isso bem claro. Tudo bem? Beleza? Então deixa essas observações aí. E no caso do Brasil, né, a gente lembra que realismo e naturalismo começaram no mesmo ano. Então, cara, Brasil é abolição e república, é o fim do século XIX. Com as questões que vêm relativas a isso. Massa? Então, abolição e república, fim do século XIX. As transformações sociais, a chegada dos imigrantes, certo? As consequências do processo de abolição da abolição da escravatura ocorrida em 1888. Então, tudo isso começa a aparecer aqui para nós. Beleza? Agora, fazendo uma observação aqui, a gente pode pensar que realismo remete à realidade. E o naturalismo, né, o nome naturalismo, ele vai ser retomado aí em diferentes momentos. Talvez ele esteja associado a uma ideia de natural, de natureza. Mas não pensa por isso aqui que a gente vai
falar da natureza ou coisa do tipo. Não, não. Né? A natureza do homem, né? Ou seja, o aspecto natural do homem. Esse que vai ser, digamos assim, o foco aqui dos naturalistas. Ou seja, entender o homem, observar o homem, analisar o homem a partir do seu aspecto natural, digamos assim. Tudo bem? Mas com um olhar científico. Isso é muito importante, beleza? Então a gente vai ter aqui um olhar científico. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que os caras, ao tratarem dos temas, ao tratarem, né, digamos assim, enfim, escreverem suas histórias, levantarem suas questões, eles vão simplesmente entender o homem, né, entender o que acontece, ou procurar entender tudo aquilo que, digamos, é feito pelo homem em sociedade, em casa, enfim, nas suas ações, a partir de um olhar científico. O grande criador desse negócio é um francês chamado Émile Zola. Beleza? Tá? O Zola é o pai do naturalismo. E o Zola é o cara, digamos assim, que estabelece, né, uma ideia, né, para a literatura, que é a ideia de você ter uma literatura, digamos assim, submetida à ciência. Certo? Uma literatura submetida à ciência. Como assim, professor? O Zola vai trazer para nós a ideia de que o trabalho de um escritor ele é semelhante ao trabalho de um cientista, ok? E a gente já vai ver um pouco disso com mais calma agora nas características. Então vamos lá, seguindo aí, rapidão, tem muita coisa para a gente falar. Quais são as características do naturalismo? Bom, primeiramente, a gente vai falar de uma literatura, como acontecia no realismo, ela se preocupa em ser objetiva. Então vamos colocar aqui, né? Um objetivismo, só que eu vou chamar esse objetivismo de objetivismo científico. Tudo bem? E a chamada impessoalidade. Ora, se eu estou falando de um tipo de narrativa que pressupõe um distanciamento, então eu tenho que ter aí a terceira pessoa. Mas esse seria o padrão, justamente porque o cara, ao produzir sua obra, ao escrever, ele está pensando ali, ele está trabalhando, inspirado ou motivado por uma ideia que se assemelha ao trabalho de um cientista. Ok? Então ele precisa ser impessoal, ele precisa ser, digamos assim, direto, obviamente, detalhista, mas não é o ponto de vista dele que vai estar colocado ali. Além disso, cara, a questão das descrições. O descritivismo. A gente pode dizer que existe aqui uma ênfase, vou fazer um acertozinho aqui, nos detalhes. Mas tudo bem? Então, cara, isso é muito, digamos, comum nas obras naturalistas. Por quê? Porque os caras querem ser bastante detalhistas, bastante minuciosos para que a gente não viaje, a gente não imagine como as coisas são, para que a gente visualize. Isso é muito interessante, tá? Você vai ter uma visualização da obra, no fim das contas. Isso é bem legal. E para conseguir tantos detalhes, para conseguir tanta riqueza, vocês vão ver que existe aqui uma pesquisa de campo, existe um trabalho aqui de pesquisa e de observação. O Zola, por exemplo, quando vai escrever o Germinal, que é a obra mais importante do naturalismo no mundo, podemos falar assim, ele vai, né, a obra fala sobre trabalhadores numa mina de carvão, e o que ele faz? Ele vai morar numa mina de carvão. Ele mora lá 2 meses, ele vive nas condições daqueles caras para poder representar tudo isso para nós. Beleza? Agora vamos lá, cara. Eu vou entregar para vocês aqui um dos pontos que é um dos pontos mais importantes quando o assunto é naturalismo em provas. Cara, determinismo. Massa? De todas as teorias científicas, de tudo aquilo que o naturalismo traz, essa talvez seja as mais lembradas em prova. Okay? A ideia de que o homem é produto do meio, de que o comportamento humano é determinado pelo meio, pela raça e pelo momento histórico, certo? Isso aqui é de um cara, né, chamado Hippolyte Taine, né, o Taine, que é o pai do determinismo aí, e o naturalista, ele entende o determinismo como uma espécie de lei
universal. Não é simplesmente que o homem pode ser influenciado pelo meio. Não, ele é. E a obra vai mostrar isso para nós. Beleza? O homem não tem livre arbítrio. O homem não escolhe, né, o que vai ser. O que ele faz, o modo como ele se comporta, é resultado de fatores biológicos, de fatores sociais, de fatores geográficos e de fatores históricos. Cara, quem conhece o Cortiço sabe que é exatamente isso que você tem lá. Entrou no Cortiço, já era. Ah, vem um imigrante português viver aqui no Brasil. O que acontece com ele? Ele acaba se abrasileirando e não tem mais, tem nada que ele possa fazer, certo? O meio condiciona o homem, né, e faz esse homem agir. Ou seja, você não tem aqui uma individualidade, né? Ou seja, a gente não tem uma individualidade forte. Individualidade, digamos assim, menos. Por quê? Porque aquilo que você quer, aquilo que você deseja, isso não vai prevalecer. O que vai prevalecer é a influência do meio sobre seu comportamento. Isso na visão naturalista. Para nós isso é bem furado hoje, mas naquela época isso acabou funcionando, isso acabava, né, tendo sucesso, acabou repercutindo, porque eram explicações, né? Explicavam as coisas, por mais que fossem explicações malucas. Tudo bem? E aí vem agora uma outra característica importante para nós, a preferência por temas, vamos chamar assim, de patologia social. Opa, escrevi patologia, foi mal. De patologia social. Certo? Aqueles temas que são polêmicos, aqueles temas que são considerados, digamos assim, verdadeiras doenças na sociedade. E as obras naturalistas ficaram um pouco estereotipadas, por falarem muito de violência, por falarem muito de sexo, tudo bem, por falarem muito de distúrbios, de desequilíbrios, de taras e doenças. Certo? Então, como assim, professor? Vamos lá. Na visão dos naturalistas, né, que eles pesquisam lá na ciência, como o próprio Zola fala, né, de buscar na ciência a resposta para aquilo que eles têm que tratar, cara, eles entendem que o homem é condicionado, que o homem, ele é, antes de tudo, ele é como um animal, né? Ou seja, qual que é o aspecto natural do homem? O homem é como um animal. Então, eu vou até vincular aqui essa explicação à próxima característica, que é o que a gente chama de zoomorfismo. Grave essa daqui também, por favor, tá? Que é o zoomorfismo, ou seja, é o homem, ele é igual um animal. Ou seja, eu não tenho mais homens e mulheres, eu tenho machos e fêmeas. Então, na visão naturalista, o que acontece? O homem, como qualquer outro animal, ele é um ser dotado de instintos, dotado de vontades, e esses instintos, na visão naturalista, falam mais alto que a razão. Tá? É importante destacar isso. Então, eles falam mais alto que a razão. Só que a vida em sociedade nos obriga a conter esses instintos, conter essas vontades. Logo, né, isso geraria alguns tipos de desvios, de desequilíbrio. Isso faria os caras terem comportamentos, digamos assim, bestiais, comportamentos irracionais, comportamentos socialmente reprováveis, que tenderiam para a violência, que tenderiam para o desequilíbrio. E aí você tem uma legião de bêbados, uma legião de bandidos, de criminosos, de prostitutas, certo? Há muitas cenas de sexo aqui, mas elas não são colocadas num sentido sensual da coisa, não, elas são colocadas como uma coisa patológica. Afinal, vivendo como animais, o que o homem, o que um animal faz, né? Ele come, ele tem que comer, ele tem que descansar e tem que se reproduzir. É isso. Então os homens vivem como animais, são observados dessa maneira. É só você lembrar do Cortiço. Tudo bem? No Cortiço é exatamente isso que você tem lá. Tá bom? Então as obras acabam sendo polêmicas e, digamos assim, um pouco fortes devido a essas questões. Tá? Por tocarem nessas doenças sociais, né? A gente pode pensar nisso, ok? Tá? E com esse viés meio de análise científica, exporem isso para nós, muitas vezes de uma maneira fria demais, a ponto de minimizar, talvez, o problema. Ora, isso tudo ilustra para nós que não há uma preocupação da parte deles com a moral, com os bons costumes ou coisa do tipo. Não há mesmo.
ok? Então, na hora de caracterizar os personagens, a gente vai tratar esses personagens como animais, igual eu estava falando para vocês. Então, né, vai falar que fulana tem olhos luxuriosos de macaca, ou que as mulheres despejavam crianças lá no cortiço com a regularidade de gado procriador. São expressões como essa que caracterizam essas obras, certo? Tudo está ali dentro do cortiço, por exemplo, que é o grande parâmetro para nós em termos de produção naturalista, em termos de obra naturalista. É importante destacar isso demais mesmo, beleza? E aí o Zola, que é o cara que cria esse negócio aqui para nós, ele chamou o romance naturalista de romance experimental. E aí, reforçando, né? Romance aqui não tem nada a ver com romantismo, não. Beleza? Aqui é romance a estrutura. O que é um romance experimental? A gente está pensando, né, num tipo de obra que vai funcionar como uma comprovação de teses. Certo? Como assim uma comprovação de teses, professor? Eu acredito que o homem é produto do meio. Tá, beleza, que o meio condiciona o homem. O que eu faço? Eu escrevo um livro comprovando isso. Eu escrevo um livro para dar uma justificada nisso. Tudo bem? Isso seria um romance experimental, que alguns chamam também de romance de tese. Massa? Só que aí eu vou percebendo, pô, caramba, que todas essas análises desses caras, todo esse levantamento que eles fazem, não é simplesmente para ficar, ok, é assim, tudo. Não, a gente vai ver que o naturalismo tem muito fortemente aí um caráter engajado, um caráter de literatura, vamos falar assim, de literatura engajada. Tudo bem? Uma literatura de denúncia social. Então, não há um conformismo, olha, é assim, e ok, tá tudo certo, e que se dane os mais pobres, que são explorados, que vivem dessa maneira. Não, há aqui um caráter de denúncia, tudo bem? Se vocês pegarem, aí vamos aí o momento referências, né? Eu já falei aqui, mas pô, pega o Germinal do Émile Zola, que é a grande obra lá que eu falei, inclusive tem ela em filme, vocês vão achar por aí, né? Acho que até de uma maneira meio tranquila. Vocês vão ver que o Germinal de Zola mostra para nós a realidade de trabalhadores de uma mina de carvão, trabalhadores que são explorados, trabalhadores que estão em péssimas condições de vida, e ele coloca isso com uma vivacidade, com uma propriedade, como eu falava para vocês. Ele viveu ali 2 meses, certo? Eu brinco até com os alunos dizendo que quando você lê o Germinal você sai sujo de carvão, porque você entra naquela mina com o cara. Se quando a gente lê o cortiço, a gente passeia no cortiço com a Aloysio, que também fez pesquisa de campo, não chegou ao ponto de morar num cortiço e tudo, mas foi lá, observou, foi atrás, enfim, a gente vai percebendo quanto que há esse interesse em passar para vocês uma visão da realidade. Aí está a proximidade com o realismo. Não há idealização, sabe? Não há fantasia, não tem essa coisa do amor movendo as relações, não. As pessoas se atraem por conta de, não é nem de interesse somente, é de uma atração física. Tudo bem? No cortiço do Aloysio Azevedo, ele explica que a Rita Baiana vai escolher o Jerônimo no fim das contas porque vê nele um macho superior. Então as coisas são colocadas dessa maneira e existe uma luta desses caras, ou em relação a esses caras, para ir na contramão, digamos assim, da natureza que rege suas ações, embora muitas vezes eles não consigam, não obtenham, não logrem êxito. Isso também é muito comum, certo? E aqui no Germinal eu vejo essa animalização dos personagens, tudo bem? Essa submissão a condições muito precárias que os reduz ao animalesco, tudo bem? E ao bestial. Embora a obra sinalize para uma mudança. A obra coloque para nós aí uma questão de mudança, de transformação, certo? De uma possibilidade, pelo menos, de transformação. Até porque o nome germinal vem de germinar, né? Tudo bem que está justamente relacionado à ideia de futuro, de preparação, né? O germinar, né, aqui da obra para, olha, talvez a gente não resolva os problemas agora, mas há aí a possibilidade, né, a semente foi plantada para que as coisas se resolvam. Além disso, eu não posso deixar de falar que eu sempre indico para os alunos, e nesse momento de distanciamento social, de pandemia, vale a pena, que é um ensaio sobre a cegueira, que é conhecido de vocês todos aí,
Tá? O ensaio sobre a cegueira é de um autor português chamado José Saramago. Não é uma obra naturalista, eu já quero deixar isso bem claro, o ensaio sobre a cegueira não é uma obra naturalista. O que é o ensaio sobre a cegueira? O ensaio sobre a cegueira é uma distopia, de alguma maneira, tá? Porque você vai ter uma epidemia de cegueira, né? Se é que a gente pode falar assim, ou uma pandemia de cegueira, também num futuro, numa realidade tanto quanto não tão distante. E essa distopia, ela ilustra para nós, ou seja, as pessoas cegas, elas vão ficar ali presas, isoladas as pessoas vão cegando do nada, sem razão aparente. E num determinado momento o governo vai pegar um grupo de cegos, os primeiros cegos, e vai colocar num lugar abandonado, uma espécie de hospital, hospício abandonado. E as pessoas ficam ali vivendo, só tem uma pessoa que enxerga, que é a esposa do médico, ela vai ser importante para nós, que ela vai funcionar como os nossos olhos. E ela, então, enfim, eles ficam vivendo ali por um determinado tempo e o número de cegos vai aumentando, gradativamente. E o apocalipse começa a acontecer ali, né? Porque imagina um monte de gente trancada no mesmo lugar, todos cegos, tendo que se alimentar, tendo que ir ao banheiro, sem ter como se direcionar, sem ter quem os auxilie. Então vira uma barbárie, ok? Eles fazem suas necessidades ali onde dá mesmo, as necessidades, os excrementos misturam com comida, eles rolam naquilo, ou seja, vivem como animais. Até porque, de todos os nossos sentidos, o que mais está relacionado com a razão é a visão. Isso é fato. Então, quando você tira a visão dos personagens, esses personagens acabam ficando ali mais presos aos seus instintos. E o livro vai explorar isso um pouco, claro, em dimensões muito, muito maiores. Tá? O naturalismo fez bastante sucesso no Brasil, só para voltar, no período lá, e depois do naturalismo a gente teve outros momentos da literatura, enfim, e vamos falar assim, de retomadas naturalistas, certo? Momentos em que escritores, enfim, ou obras flertaram com o naturalismo. Fica atento a isso, porque isso também é uma coisa relevante de destacar em termos de prova, ok, né? Porque as provas às vezes fazem essas conexões, né, dos retornos ali do naturalismo. Beleza? Eu vou parar esse vídeo aqui para fazer um outro sobre os autores para ficar mais ou menos separadinho para vocês, ok? Já que na hora dos autores a gente vai ter que detalhar bastante as coisas. Mas